Vem para este exercício agora, vem. Olha o que nós temos aqui, ó. Eu quero, e aqui que entra um dos pontos que muita gente acaba se perdendo, tá? Considerando o trecho retirado do texto, assinale a alternativa que apresenta a sua reescrita convertida na voz passiva sintética. Ô Borges, eu acabei de aprender a voz passiva analítica, Borges. O que é esse negócio de sintética, Borges? Isso não é drogas. Ah, minha mãe não me deixa usar drogas. Eu vou reprovar, Borges, no psicotécnico. Para de falar besteira. Não vai reprovar no toxicológico, não. Calma. Quando nós falamos de voz passiva, eu preciso entender que existem dois tipos, tá? A primeira é a voz passiva analítica. Borges, o que seria a voz passiva analítica? É aquela em que nós usamos a locução verbal, ser, verbo ser, mas, pessoal, na gigantesca maioria das vezes, será o verbo ser. Se não for o verbo ser, é um verbo carregando o significado do verbo ser. Mas assim, eu vi em provas de concursos até hoje, eu posso dizer para vocês que eu já devo ter feito coisa de 5.000 questões, assim, com análise. Eu já vi pelo menos uma vez eu vi uma oração na voz passiva analítica sem usar o verbo ser. Então, o foco é nele, tá? O verbo ser. E locução verbal aqui vai ser mais o verbo principal no particípio. Isso aqui é o que nós chamamos de voz passiva analítica. Vamos colocar um exemplo básico. Pode ser aquele exemplo que eu usei aqui? Qual foi o exemplo que eu usei aqui? As vítimas encontraram a solução, certo? Então, as vítimas, a solução foi encontrada pelas vítimas. Isso aqui é voz passiva. Achou essa estrutura aqui? É automático, tá? É automático. Agora, como seria, Borges, então, a nossa oração na voz passiva sintética? Bom, a primeira coisa... Nossa, eu coloquei um X? Quando a gente falar em sintética na língua portuguesa, eu quero que você imagine isso aqui, ó. Percebeu? Pegou a dica? Isso aqui é sintético, ó. Analítico, esmiuçado, explicado, ampliado. Sintética, porque a síntese é uma junção de tudo que é essencial. Então é só lembrar disso. Juntei tudo. E nesse caso, quando eu passo a oração para a voz passiva sintética, eu vou juntar estes dois. O que era o verbo ser, aqui, eu vou tirar o R e vou ficar com o C. Esse C tem um nome. Chamamos de PA. Se você falar progressão aritmética, nós teremos problemas aqui, hein? Nós teremos sérios problemas. Rapazinho, PA é partícula apassivadora aqui. Borges do céu, o que é isso? E o verbo principal volta para a sua forma conjugada. Aqui, a forma sintética dessa oração seria: encontrou-se a solução. Vamos lá. Na voz passiva sintética, não tem agente da passiva. Agente não aparece na voz passiva sintética. O que era o verbo ser virou o C aqui, que é o nosso PA. Então, encontrou-se a solução. A solução é o meu sujeito paciente. Eu tenho o sujeito expresso aqui. Ele está após o verbo, mas eu tenho o sujeito paciente. Então, o que eu preciso entender sobre a voz passiva analítica? É aquela situação em que, se eu voltar, eu tenho analítica. Pô, não é difícil. Um exemplo, né, que eu vejo muito errado no ambiente urbano, quando você passa nos bairros, o pessoal tá vendendo casa, né? Aí tá lá escrito assim: vende-se casas. É o quê? Se você jogar para voz passiva analítica, casas são vendidas. Então não é vende-se casas, né, criatura? É vendem-se. Vendem-se casas. Sujeito é casas, meu querido.
E aí que dessa forma, voltando para a nossa estrutura, eu consigo encontrar a voz passiva sintética, eu consigo descobrir. Vem comigo para o exercício. Até agora foram aplicadas mais de 300 mil doses. Bom, já sabemos aqui quem é o nosso sujeito, né? Num projeto piloto em 3 municípios. Então, mais de 300 mil doses é o nosso sujeito. Sujeito aqui é o núcleo do nosso sujeito é doses, tá? Então, mais de 300 mil doses é o núcleo do meu. Os doses é o núcleo do meu sujeito, o sujeito é mais de 300 mil doses. Dá para vê-los aqui, ó. Tá aqui, ó. Todos esses casos nós temos. Percebam, é mais um exercício sobre correlação verbal, gente. Foram aplicadas mais de 300 mil doses. Mais de 300 mil doses foram aplicadas. Perfeito. Ok? Em que tempo verbal está o foram aqui? E por isso que eu uso muito o pretérito perfeito, gente. Porque é assim, é um show o pretérito perfeito. Por quê? Esse tipo de exercício, ele volta muito a questões jornalísticas, ele volta muito a notícias. Quando o objeto que está sendo apresentado é mais importante que o agente. É para isso que serve a voz passiva, inclusive. Então, quando eles apresentam essas informações no jornal, na maioria das vezes o fato já aconteceu, então é pretérito perfeito. Por isso que se usa muito. Aí vai ficar aquela coisa assim, oh my God, Boris, oh my God. E agora, Boris, o que eu devo fazer aqui? Como eu devo agir em relação a essa oração? Eu quero que vocês me analisem, por favor, e respondam. O que nós temos aqui? Essa voz passiva sintética vai cair, não, vai despencar, tá? Vai despencar. Aqui, a nossa análise é exatamente essa. O meu verbo tem que estar no mesmo tempo verbal. Ó, lá na letra B, cuidado, se não estiver com o C, o meu sujeito aqui é o que nós chamamos de sujeito agente, né? Cadê ele? Indeterminado. Até agora, eles aplicaram mais de 300 mil doses. Perceba que eu não tenho aqui a partícula passivadora. Então, elimina. Até agora, aplicam-se mais de. Opa! Aplicam-se, nesse caso, está no presente do indicativo. O meu verbo aqui está no pretérito perfeito. Elimina. Até agora, aplica-se mais. Opa, já errou. Por quê? Porque se está. Eu acabei de dar o exemplo do vendem-se casas. Né? Vende-se casas é erro de concordância. Aconteceu erro de concordância aqui. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo também tem que estar no plural. A voz passiva sintética vai gerar dúvidas exatamente nisso. Então, elimina. Agora, olha a letrinha A. Até agora, aplicaram-se mais de 300 mil doses. Mais de 300 mil doses foram aplicadas. Pronto. É a nossa resposta correta, letrinha A. Amém ou misericórdia, meu Deus? Eu quero saber de vocês, pessoal. Conseguiram entender? Trouxe mais dúvida do que solução? Eu quero de vocês. Eu quero que vocês me digam como estamos os nossos likes. Se você deixou o like, saiba que eu vou voltar para aqui para vocês, entendeu? E você deixando o like, pô, eu volto mais animado, entendeu? Eu não vou nem, ó, eu vou vir voando. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Eu quero saber de vocês, tá? Bom, o senhor Eduardo entendeu no exemplo vende-se casas. E aqui? O senhor conseguiu entender? Porque nesse caso nós temos algo muito parecido. Acontece aqui, como é que era o nome? Eduardo. Acontece aqui da mesma forma. Mais de 300 mil doses a gente vai chamar de casas. Né? Foram aplicadas, nós vamos transformar em foram vendidas. Qual vai dar certo aqui embaixo? Aqui, ó. Venderam-se. Venderam-se mais de 300 mil doses. Mais de 300 mil doses foram vendidas. O senhor entendeu com o verbo vender? Agora o senhor entendeu com o nosso verbo aplicar. E quando o C é indeterminação do sujeito? Ô, Rafael, que pergunta é essa, cara? Que pergunta gostosinha, cara. Hã? Vamos analisar essa pergunta, cara. Essa pergunta... Ih, gente, peraí. Vem com esse papo não, meu querido. Tá maluco? Deixa eu ver aqui, pessoal. Estamos passando por percalços aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não gosto quando passo por percalços. Aí começa a me dar preocupações. Aqui, agora foi. Senhor Eduardo,
Meu querido Eduardo, grande Eduardo, vamos usar esse exemplo do vendem-se casas? Vendem-se casas. E vamos usar o exemplo do precisa-se de professor. Aqui são dois casos. Em um caso, eu tenho o que nós chamamos de PA. No outro, eu tenho o PIS. Borges, como ter certeza? Você vai colocar na voz passiva analítica. Pega casas, joga lá no começo. Casas. E aí você vai colocar o que é ser aqui, o que é PA, transforme no verbo ser, certo? E vendem está no plural. Casas são vendidas. Eu consegui colocar na voz passiva analítica, é PA. Agora faz a mesma coisa no de baixo. Vamos colocar de professor lá no começo. De professor. Já começou errado porque o meu sujeito ele não pode começar com preposição. Mas vou tentar mesmo assim. Olha lá o C. Vamos tentar transformar. É aqui precisar, precisado. Com uma porcaria, né? Por quê? Porque nesse caso nós temos PIS e não PA aqui. Não consegui jogar para voz passiva analítica, PA na cabeça, meu querido. É PA na cabeça. Não, não consegui jogar na voz. Se eu conseguir jogar na voz passiva analítica, PA, partícula passivadora. Não consegui jogar para voz passiva analítica, PIS, partícula de indeterminação do sujeito. É isso. Deixa eu ver se temos mais perguntas muito, muito boas, que eu gosto muito das perguntas boas, hein? Olha lá, o senhor Marcelo fez aqui uma reivindicação. Pô, gente, apenas 30 likes, gente. Deixa um likezinho aí, só. Momento mendicância. Dorime, interinoada pare, dorime. Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar então essa nossa live, tá? Fico feliz. O pessoal ali, ó. Senhorita Prineto, muitas dúvidas esclarecidas, né? Aula muito bem ministrada. Muito obrigado, senhorita Prineto. Ó, pessoal, sensacional. Muito obrigado. Profissionalismo, excelente. Muito obrigado de coração, tá? Ô, gente, que maravilha, gente. Muito obrigado, tá? Fico muito feliz. E lembre-se, tá? Eu quero muito. Cuidado, senhor César. O senhor César já trouxe ali uma situação, né? Que altera-se. Oh, meu Deus do céu. De professor é preciso. Aqui o senhor alterou já a estrutura. Não pode tirar o D. Se o senhor tirar o D, meu amigo, já era. E nesse caso, de professor é preciso, o senhor só inverteu. É preciso professor. Então, cuidado, tá? Tô querendo ir embora para outro país só por causa do português. Não faz isso, Éder! Fica aqui no Brasil! Ô, meu querido, meu Deus do céu. Bom, pessoal, então vamos finalizando essa aula, tá? O material deve estar disponível para vocês lá no nosso grupo, se vocês estão lá, tá bom? Eu agradeço imensamente. Já informo a vocês, pessoal, que nós teremos aí o projeto Premonição, certo? O que é o Premonição? Vou trazer na próxima aula para vocês verem que nas últimas premonições que nós fizemos, nós apresentamos nesse projeto exercícios exatamente idênticos aos exercícios que foram cobrados na prova. Então, é o nosso projeto Premonição para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, que para mim, né, é uma satisfação imensa fazer parte desse projeto, porque ele decorre de uma forma muito maravilhosa. Então, é muito bom fazer parte, porque você vê que, pô, caraca, o cara chega na prova, a primeira coisa que ele faz quando sai de lá é: ô Borges, caraca, caiu aquele exercício não sei o quê, aquele exercício que você fez aquela cara de merda durante a live. Oh, meu Deus, olha o que ele lembrou. Mas é ótimo, porque tava lá na prova, entendeu? E é isso que nós vamos fazer, baseados na prova que vocês vão, na nossa banca, nós vamos trazer exercícios que, na nossa visão, são aqueles exercícios que a banca sempre traz, né? Estruturados da forma como a banca cobra. Então, esse projeto está chegando e eu espero de coração estar junto de vocês nesse projeto, fazer parte dessa reta final, né? Vai ser uma reta final muito bem feita, muito bem trabalhada. E é isso, pessoal. Eu agradeço, sim, imensamente, de coração. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Eu percebi aqui que o pessoal é muito, mas muito participativo na nossa live. E olha, não tem coisa mais gostosa do que
passar o exercício, responder as perguntas, entendeu? Pô, um cara que eu gosto muito daquele aluno que me faz usar a capoeira, porque eu sou da capoeira, né? Eu sou na esquiva, pá, pá, que é aquelas perguntas que falam, opa, e essa situação aqui, Borges? Pum, eu, pum, toma. Mas isso aqui, Borges, tum, isso aqui, toma. É desse jeito, tá? Então, por favor, venham, participem, façam desse nosso projeto, né, essa jornada, a jornada, vou jogar na tela aqui, a nossa jornada Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul, algo muito proveitoso. Aproveitem, tá? Eu tô aqui pra vocês, por vocês e com vocês. Então, tragam perguntas, pô, Borges, fui fazer um exercício, cara, eu não consegui responder. Gente, eu estou aqui pra vocês, tá bom? É isso, pessoal. E aí, tu gostou dessa aula? Agora imagina se tivesse alguém que tivesse o carinho de montar um curso grátis para você, em que você faz um cadastro, coloca o teu e-mail, tua senha e você recebe tudo de graça. A gente faz aula todo dia, 8 horas da noite, focado na Fundatec, entende? Então o que acontece? Você só precisa fazer o cadastro para ter acesso às aulas de informática da Fundatec, legislação de direito, a parte de português, raciocínio lógico comigo. Então, gente, você só precisa fazer um cadastro para você participar dessas aulas que a gente faz todos os dias, 8 horas da noite. E todas essas aulas ficam gravadas na plataforma. Então você só precisa fazer um cadastro do link que tá aqui na descrição. Beleza? É de graça, não tem pegadinha, tu não vai pagar nada, beleza? Pô, galera, deixa um comentário na aula aí. A gente tá entregando um monte de conteúdo de qualidade, de graça. A gente só pede isso. Deixa um comentário, a gente não cobra nada realmente. A gente só pede assim, ó, deixa um comentário e se inscreve no canal, pô. Beleza? Pra ajudar o nosso trabalho aí. Show? Vai lá, faz o teu cadastro e começa a estudar. Show de bola? Bora focado na SUSEP, Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Deixa o like, o comentário e faz o seu cadastro.